Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Não é uma pregação, não é mais uma pregação. A pregação é importante, a palavra é importante, mas nós estamos aqui no intuito da gente crescer junto. Essa é a vantagem da igreja cristã, da igreja evangélica, que a gente quer crescer junto. Ninguém é mais do que ninguém. Aqui não tem uma pessoa que sabe tudo e os outros não sabem nada. Não, nós queremos crescer junto, queremos aprender junto, estamos aqui para somar no amor do Senhor. Então eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que eu acredito nela, e eu espero que seja uma bênção para todos nós, tá bom? Então, o texto que eu vou ler é um texto conhecidíssimo, que você já ouviu 200 mensagens sobre esse texto, mas eu vou ler o texto, nós vamos apoiar no texto, mas eu não vou ficar no texto apenas, eu vou citar quatro atitudes que nós precisamos tomar. A minha palestra é 4 atitudes para ser um homem bem-sucedido. 4 atitudes que nós precisamos ter para ser uma pessoa bem-sucedida. Quando a gente fala de ser bem-sucedido, você pode pensar em sucesso, em triunfalismo. Não é isso que eu vou falar. Porque se nós perguntarmos lá fora, no mundo, na sociedade, o que é uma pessoa bem-sucedida? A resposta primeiro vai ser uma pessoa que tem um alto salário, que ganha muito bem, que mora muito bem, que tem amigos famosos, que anda com roupa de marca. Então, essa é uma pessoa bem-sucedida. Mas não é isso que eu vou falar. Há uma diferença entre sucesso e ser uma pessoa bem-sucedida. Há pessoas que são famosas, mas não são bem-sucedidas. Então eu quero falar de ser um homem bem-sucedido dentro de uma ótica cristã, dentro de uma ótica bíblica, do que realmente vem a ser um homem bem-sucedido. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias e agora a gente vai fazer uma longa leitura. 1 Samuel capítulo 17, e nós vamos nos apoiar num homem chamado Davi, que você conhece, e aí o texto é demais conhecido. Diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá. Acamparam-se em Socó, Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas do outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados de um palmo, aproximadamente 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze e nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
Tem alguém do seu lado? Diga para quem está do seu lado: às vezes eu sou corajoso. Mas diga assim agora: mas nem sempre. Às vezes eu sou corajoso, mas nem sempre. Por que não, nem sempre, pastor? Por que nem sempre nós somos corajosos? Vamos para o versículo 24. Todos os israelitas, todo o exército de Israel, e era milhares de pessoas, não era 3, 4, 10, era milhares, vendo quem? Eles viram quem, irmãos? Eles viram um demônio ou viram um homem? Viram um homem, fugiram diante dele e temeram grandemente, e dizia uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Todo mundo começou a falar um para o outro: vocês estão vendo aquele homem? Está vendo? Está vendo o tamanho do pé dele? Está vendo o tamanho da cabeça dele? Está vendo como é que ele é grande? Todo mundo vira o homem e apavoraram. Por isso, irmãos, nós somos corajosos, mas nem sempre. Amém? Versículo 26. Falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, desceste apenas para ver sangue jorrar. Era o que Eliabe, irmão de Davi, estava dizendo. Respondeu Davi: o que fiz agora? Fiz somente uma pergunta, nada mais. Versículo 31. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Versículo 41. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, lhe disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial
dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas férreas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Irmãos, todos nós, creio, queremos ser uma pessoa bem-sucedida, como homem de Deus, porque nós temos na Bíblia umas centenas de exemplos de homens bem-sucedidos. Homens bem-sucedidos. José, um homem bem-sucedido. Paulo, um homem bem-sucedido. E tantos outros. Moisés, um homem bem-sucedido. 4 atitudes de Davi. Davi é a pessoa a quem nós estamos retratando nessa noite, para falar o que eu quero falar. Eu vou tirar 4 exemplos da vida de Davi para ser uma pessoa bem-sucedida. Primeira atitude que nós precisamos ter para ser uma pessoa bem-sucedida como homens de Deus, como cristãos, é correr risco. Correr risco. Se nós quisermos ser pessoas bem-sucedidas na vida, a gente tem que correr algum risco. Por que Davi venceu o Golias? Por que Davi está nas páginas da Bíblia Sagrada como vencedor? Porque entre os exércitos de Israel estavam os homens ali, foi o único que se dispôs a correr risco, e risco de vida. Aqueles 2 países entraram em guerra, Israel e os filisteus, 2 nações em guerra. Foi se aproximando o dia, foi chegando o dia, e finalmente chegou o dia do combate, de começar o combate. Os exércitos já haviam recebido ordem de combate. Havia um toque que era dado para o início do combate, e o toque de ordem de combate já havia sido dado, e agora os exércitos começaram a se formar para o combate. E na hora que a qualquer segundo poderia começar o combate, repentinamente surge um homem se põe na frente do exército dos filisteus, e este homem era o Golias. E todo o exército de Israel, todo o comando militar de Israel é surpreendido por um homem. Você conhece a história, é surpreendido. Meus irmãos, aqui que está o problema da nossa vida, do dia a dia. A gente está indo na vida, está uma maré mansa, está uma gostosura, está tudo maravilha, a gente é forte, a gente é corajoso, a gente é valente, mas de repente surge um imprevisto. E o imprevisto era um Golias, o de Gate, Golias de Gate, natural de Gate. Ele surge, um homem de quase 3 metros de altura. Era um homem, mas tinha aproximadamente 3 metros de altura, 2,90 metros e tantos. E este homem disse: para que lutar? Para que derramamento de sangue? Para que 2 exércitos ficar aqui brigando contra o outro? Dê-me um homem e lute comigo. Eu também sou homem. Dê-me um homem que lute comigo. Se ele me vencer, nós vamos ter um duelo. Se ele me vencer, nós, os filisteus, seremos vossos escravos e os serviremos. Mas se eu vencer, vocês, israelitas, serão nossos escravos e nos servirão. Apenas um homem. Isso é um imprevisto. Todo soldado de Israel, desde o soldado ao comandante, todo mundo estava pronto para a guerra, pronto para a batalha. A ordem já havia sido dada: vamos lá e nós vamos vencer, porque Israel era imbatível. Israel já tinha tido várias guerras e era imbatível, estava vencendo e vencendo toda, e nós vamos vencer, e nós podemos, e nós. Mas de repente surge um imprevisto. Por isso é o que eu disse: eu sou valente, mas nem sempre. Eu sou corajoso, mas só de vez em quando. Por quê? Agora
agora, mande um homem para lutar comigo. Todo mundo de bico fechado. E você pode perguntar, onde estão os homens? Onde estão os homens? Onde estão os homens? E aí aparece o Davi, né? Que nos interessa é o Davi. Isso não é uma pregação, uma reflexão sobre este ponto. Aí surge o Davi. Vem trazer comida, vem trazer queijo, vem trazer grão tostado para os seus irmãos. Né? Vem trazer, buscar notícia para os pais de Davi e Jessé. E aí o Davi escuta aquele gigante, aquele homem desafiando, de manhã e à tarde. O gigante ficava de pé e desafiava todos os homens. Agora você pergunta, tinha ou não tinha homem lá em Israel? Tinha ou não tinha? Tinha, irmão. Vê como é que é, irmão? A coisa é assim. A coisa é... Ninguém se apresentou. Então Davi se levanta e Davi diz, quem é esse circunciso? Quem é este circunciso? Quem é este homem? Quem é este homem? E alguém falou, e que recompensa tem? E Davi se propôs lutar. Agora vem a minha pergunta, você acha que quando Davizinho, com 17, 18 anos, que nunca tinha ido à guerra, que nunca tinha ido a uma batalha, ele tinha treinado funda, enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele ficava lá pegando pedra, porque o que não falta é pedra de Israel, porque Israel é só pedra, então ele jogava pedra com funda, e treinou e ficou especialista naquilo, tudo que ele sabia fazer. Ele já havia lutado ele estava pastoreando as ovelhas, veio um urso, pegou umas ovelhas, ele agarrou aquele urso, matou aquele urso com as mãos, depois um leão, então isso ele já tinha tido, mas luta, guerra, batalha, não. Mas ele, irmãos, era um homem apaixonado por Deus, e ele viu o Golias abusando não de homens, mas do Deus daqueles homens. Porque ele disse, hoje eu afronto não só o exército de Israel, mas eu afronto o Deus de Israel. O Deus de Israel. E Davi, que era apaixonado por Deus, disse, isso não é possível. E ele então se dispôs a lutar. Você acha que ele correu risco de morte? Sim ou não? Sim. Todos nós dissemos amém, né? Então ele correu risco. Irmãos, para a gente ser um vencedor, para a gente ser um homem bem sucedido, a gente tem que correr certos riscos, a vida tem risco calculado. Davi não era um guerreiro, mas Davi já tinha lutado com um gigante, com um Golias, e sabia tirar pedra, com atiradeira, como é que chama? Com funda, isso ele sabia. Mas ele correu risco, irmão. Ele correu risco. Na vida, às vezes uma pessoa está lá, para ele sair daquilo, tem um certo risco na vida. Tem risco, para você está acostumado a fazer uma coisa, eu não estou falando de ser um aventureiro, você não vai sair por aí sendo aventureiro, correndo todo risco, todo tipo de risco, mas se você já tem alguma experiênciazinha naquele ramo, você foi mandado embora, você trabalhava no comércio, aí você recebe uma indenizaçãozinha, diz, vou montar um negocinho, então você... Está correndo risco? Tá, mas você já entende do assunto. Agora, se você sai de um extremo para outro extremo que não entende nada, aí é diferente. Se você for fazer isso, mas faz começando, deixa uma reservazinha, não invista tudo não. Mas se você já é do ramo, você já pode aventurar um pouquinho mais. Então, na vida, irmãos, tem certos riscos. E nós, para sermos uma pessoa bem-sucedida, tem que correr. Eu não vou estudar à noite, porque tem muito ladrão aí de noite. Eu vou ficar dentro de casa. Tem risco. Sair de casa é arriscado. Dirigir no trânsito é arriscado. Poucos dias eu falava com uma pessoa e disse assim, meu genro morreu na linha amarela ali, houve um acidente, veio um maluco e bateu no carro dele e matou o genro da pessoa que eu conheci, na linha amarela agora há pouco tempo, nem saiu no jornal. Então não ando mais na linha amarela? Não, vou ter que andar.
E você também. Você está entendendo? Então, para ser um homem bem-sucedido, a gente tem que correr risco. Amém? Risco de ser criticado, risco de ser zombado, risco disso, risco daquilo. Porque, irmãos, coragem não é ausência de medo. Coragem é você, mesmo com medo, enfrentar a situação. Todo homem tem medo, todos nós temos medo. Mas você está com medo, mas você está lá firme, você vai em frente, você não desiste. Amém? Segunda atitude, se você quiser ser um vencedor, dependa mais de Deus. Somos homens aqui, todos nós somos cristãos, todos nós aqui somos iguais, irmão. Eu estou aqui mais alto do que você, estou na frente, eu não sou superior a você, sou igual ou pior do que você. Ninguém é mais do que ninguém. E na igreja de Cristo não tem super crente, não tem super homem, isso é conversa fiada. Aquele é um super crente, isso não existe. Então eu sou igual a você. Agora, querido, se você quer ser um homem bem-sucedido na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, você tem que depender mais de Deus. Dependa mais de Deus, faça a sua lição de casa, faça seu esforço, faça tudo o que você tem que fazer, mas dependa mais de Deus, amém? Davi se preparou, como? Atirando pedra. Enquanto ele pastoreava as ovelhas, ele ficava lá atirando pedra, até se tornar um especialista em atirar com funda. O cara era bom. Ele era bom nisto. Isso ele fez. Mas ele dependeu da sua capacidade de atirar com funda para lutar com um Golias, com um herói de guerra, um homem treinado na batalha com toda aquela armadura? Não, irmãos. Davi se preparou, sabia atirar com funda, mas ele dependeu inteiramente de Deus. Se nós voltarmos lá no texto, versículo, eu acho que é o versículo 45, Filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu não vou no meu nome, eu vou na força do Senhor, eu vou em nome do Senhor Todo-Poderoso. Então Davi fez a sua lição de casa, ele treinou, ele já tinha lutado com o urso, ele tinha lutado com o leão, ele agarrou aquele leão, porque ali era um negócio de sobrevivência, não é pensa que o cara saiu por aí enfrentando o leão. Você está lá, Israel até hoje ainda tem muitas feras no campo, mas naquela época você imagina como tinha, é um lugar de feras, de leão, de urso, de animais selvagens muito brabo. Israel é lugar disso, todo o Oriente. E o Davi estava lá pastoreando as ovelhas, é lógico que leão gosta de comer ovelha, e provavelmente ia comer o Davi, ele lutou e venceu. Então, queridos, mas ele não dependeu disto, ele dependeu de Deus, amém, querido? Então eu e você, na nossa jornada, na nossa caminhada, para sermos pessoas bem-sucedidas como cristãos, como chefe de família, como marido, por exemplo, como é que você acha que a sua capacidade vai proteger seu filho e sua filha? Das drogas, disso, daquilo, da prostituição? Faz nada. Você tem que conversar, dialogar, estar com seu filho, mas você tem que entregar a Deus, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Amém, querido? Então dependa mais de Deus, irmão, dependa do Senhor. Davi enfrentou aquele gigante dependendo de Deus, dependendo do Senhor. Amém, queridos? Nós temos muito exemplo de homens que dependeram. Depois nós temos o caso de Asa. Eu li aqui um dia aí a história de Asa. O rei Asa estava lá em Israel, tinha um exército bom, tinha um exército em Israel de 580 mil homens. Eu nem sei quantos soldados tem no Brasil. O Brasil agora está, também nem precisa. Mas Israel tinha 580 mil homens no seu exército, na época de Asa. Mas lá numa noite, num dia lá, recebeu uma notícia, um maluco lá da Etiópia, rei da Etiópia, levantou contra Israel. E diz a Bíblia
que ele levantou com 1 milhão de homens contra Israel. Eu perguntei ao irmão Daniel, esse negócio de 1 milhão aqui é 1 milhão mesmo? E ele é professor da Bíblia, ele disse, pastor, possivelmente não é 1 milhão, mas é uma quantidade assim imensa, é um número assim gigantesco, era uma força muito superior à força de Israel. Tudo bem. Asa disse, Senhor, é a luta do fraco contra o forte. Senhor, essa luta é impossível para nós. Senhor, tem misericórdia. Senhor, ele confiou em Deus, irmãos. Ele dependeu de Deus, ele disse, Senhor, essa batalha não depende de mim, da minha estratégia, Asa, depende de ti, Senhor. E veio a vitória. Asa teve vitória, irmãos. Os etíopes foi dizimado, foi derrotado, porque esse rei dependeu de Deus, porque ele disse, Senhor, não há chance nenhuma da gente lutar contra essa gente. Irmãos, se eu e você dependermos de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada material, nós vamos ser bem-sucedidos. Muito bem, vamos para a terceira atitude. Terceira atitude, se você quiser ser um homem bem-sucedido na sua jornada, na sua caminhada. Terceira atitude, assuma responsabilidade. Você quer ser um homem bem-sucedido em qualquer área da sua vida, material, física, familiar, assuma a responsabilidade. Nós temos que assumir responsabilidade. Chega a responsabilidade diante de nós, irmãos. Todos nós na vida hoje, na vida familiar, você quer ver a sua família ganha para Cristo? Você quer ver? Assuma a responsabilidade. Olha, esse compromisso que nós vamos ler, isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Irmãos, você tem que assumir responsabilidade com Cristo, com a confissão da boca, Senhor, eu sou teu, eu me comprometo diante de Deus e dos homens, assumir responsabilidade. Sabe por que o Davi venceu? Porque ninguém queria assumir responsabilidade. Olha, o exército de Israel está lá, o Golias está lá, e ateu, feiticeiro, mentiroso, aquele safado daquele Golias está lá ameaçando o povo de Deus, o exército de Deus, e dizendo, esse Deus de vocês, mande um homem, dê-me um homem. E eu acredito que ele devia debochar, não tem homem aí não. O cara é sarcástico. Não está na Bíblia, porque a Bíblia, mas que ele era sarcástico, era. Até você, se tivesse no lugar dele, era. Porque ele disse, eu desafio, dê-me um homem. E ninguém queria ir lutar. Por que não queria? Você desconfia porque não queria? Eu desconfio que ninguém queria assumir responsabilidade. Por que não queria assumir responsabilidade? Porque o que cada soldado israelita pensava era, e se eu perder? E se eu perder? E certamente eu vou perder. Essa é a desgraça. E se eu perder? E certamente eu vou perder. Porque você viu o tamanho do cara? Você viu a espada dele? Você viu que o homem é grande? Você viu? Eles só olhavam o homem. Eles não olharam para Deus, só olharam para o homem. Só olharam para o homem. Irmãos, eu li uma certa feita que um lutador desse de boxe aí, esse campeão americano, e é crente o cara, o cara estava sendo entrevistado por um repórter, e disse assim, o repórter perguntou ele assim, ô fulano, deve ser um prazer você entrar no ringue para lutar, sabendo que Deus está com você, que você é crente. Aí ele falou, é um prazer lutar, mas quando eu estou no ringue, toca lá o gongo, aquele cara lá parte para cima da gente, e a gente tem que, se a gente não lutar, ele bate na gente e machuca a gente. Quer dizer, eu confio em Deus, mas eu tenho que lutar, eu tenho que assumir responsabilidade, eu tenho que enfrentar o grandalhão que está lá do outro lado. Então, irmãos, nós temos que assumir responsabilidade. Às vezes Deus quer te usar
Deus tem um propósito de te usar muito, em coisas grandes amanhã, mas começa com coisa pequena. Quando a gente é solicitado, a gente diz, eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo. A gente dá uma desculpa, porque a gente se sente incapaz, né? E todos nós somos incapazes, mas a gente tem que assumir responsabilidade. Você está entendendo? Então, Davi assumiu uma responsabilidade tremenda. E se eu perder? Davi podia pensar, e se eu perder? E se eu for derrotado? E se o cara passar a espada no meu pescoço? Israel já não tinha homem ali mesmo, então, meu filho, vamos lá, eu mesmo. Então, querido, para ser uma pessoa, Deus às vezes nos dá oportunidade e a gente tem que assumir essa responsabilidade. Amém? E a quarta e a última atitude, em 2 minutinhos. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar, todas as áreas da sua vida? Espere oposição. Espere receber oposição. Você acha que todo mundo vai bater palma para você? Que todo mundo vai te aplaudir para você ser bem-sucedido? Não, você vai receber oposição. Quando Davi chegou lá e começou, o que o homem está falando aí? O que ele está ameaçando quem? E quem é esse cara? Ele recebeu oposição. A primeira oposição foi de dentro da sua família. Foi o seu irmão mais velho, que diz assim, rapaz, você veio aqui para ver sangue, e detonou o cara. Tá ou não dá? Você viu ali? O irmão dele detonou ele, disse, você veio ver sangue, você é um metido, você é um folgado. E usou todos os adjetivos possíveis e imagináveis. Aí o Davizinho continuou. Aí alguém o viu lá, como não tinha homem lá que enfrentasse, pegaram o Davi e levou da presença do rei Saul, que estava lá acampado na sua tenda. Você vê que o Saul também não se mexeu não, e era um herói, era um soldado valente, o Saul, homem de guerra, mas todo mundo se diminuiu diante do grande. Aí, quando o Davi começou a falar com o rei, o que foi que o rei disse? Com esse você não pode lutar. Com esse você não pode, porque você é moço e ele é um homem treinado, muito treinado, você não pode. Mas sabe como é que é e tal, eu já lutei com o leão, com o urso, tal. Oposição. Irmãos, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida material, você tem que enfrentar oposição. Como é que você lida com oposição, irmão? Você tem facilidade em lidar com a oposição? Alguém aqui tem facilidade? A oposição. Irmão, o capeta vai fazer sempre oposição à sua fé, a mim e a você. Você pensa que só tem maré favorável? Não, irmãos, nós temos que enfrentar a oposição. Davi enfrentou oposição, enfrentou de todos os lados, primeiro do seu irmão, enfrentou a descrença. Você acha que dentro do exército de Israel havia alguém que acreditava que Davi podia lutar com aquele homem? Não, ninguém acreditava nele. Talvez ninguém acredite em você. Mas não importa, irmão, talvez a oposição maior você vai receber dentro da sua casa, dentro da sua família. Não importa, talvez a esposa não acredite em você, que você pode. Talvez seus filhos não acreditem que você pode. Todos os homens, irmãos, da Bíblia, esses homens que aparecem na Bíblia, olha, receberam oposição. Neemias, oposição. Paulo recebeu oposição. Jeremias teve os opositores. Os discípulos de Jesus receberam oposição. Eu e você, para sermos crentes, para sermos cristãos, você não acredita quanta oposição eu já recebi. Você pensa que é só favorável, doce de coco? Não, tem oposição espiritual, oposição, isso faz parte da vida, irmão, isso faz parte da vida. Então, se eu e você quisermos ser
homens bem-sucedidos, andarmos com Deus neste mundo, como Enoque andou, nós precisamos estar dispostos a esperar oposição. Oposição. Quando um jogador de futebol, numa partida aí, ontem quem assistiu Corinthians e Ponte Preta, quem assistiu outro, teve aí jogador, teve time aí que entrou sem oposição, por exemplo, o Fluminense entrou e não teve oposição, e tudo bem, mas quando o Neymar vai jogar, quando o Ronaldinho vai jogar, quando o Fred vai jogar, o time adversário coloca um opositor do lado dele. Aquele opositor, aquele marcador é para quê? Para não deixar ele brilhar, é para não deixar ele aparecer. Então, na vida, irmãos, nessa nossa jornada, nós temos opositores. Mas eu quero encerrar fazendo um apelo a você. Seja como um Davi. Sejamos como Davi. Enfrentamos o gigante em nome do Deus vivo. Amém, querido? Fomos enfrentar o nosso gigante, mas em nome do Deus vivo. Davi correu risco? Sim. Davi dependia de Deus? Sim. Davi assumiu responsabilidade? Sim. Davi enfrentou oposição? Sim. Mas ele venceu. Amém? E nós venceremos também. Eu e você também seremos mais do que vencedores, se estivermos dispostos a ter esta atitude que este homem teve. Amém? A vida não é fácil, e a vida exige de mim que eu corra com risco. Risco de ser criticado, risco de ser zombado, mas eu tenho que depender de Deus, eu tenho que assumir responsabilidade. Eu não tenho nem mais um minuto e não vou tomar nem mais um minuto, mas eu poderia falar um pouquinho da minha vida. Quando eu fui convidado para ser pastor de uma igreja, é uma coisa, quem convidou, eu não, meu Deus, acho que Deus estava nesse negócio aí, porque era uma coisa, assumir uma responsabilidade numa situação, irmão, só Deus sabe. Não tinha nenhuma ambição, mas assumi a responsabilidade. E Deus tem me honrado durante esses anos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Eu disse que não passava um 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 pé. Eu disse que não